Bom, a aula de hoje é uma aula que a gente vai conversar sobre o terceiro item de Idade Média. Por que é o terceiro item de Idade Média? Por que a gente está vendo aqui o número 3? Porque um deles foi o Império Bizantino, o outro foram os muçulmanos e agora o feudalismo, tá? Então, os três itens aqui que a gente já conversou, tá? Tem uma outra parte que é o reino cristão dos francos, né, que também compõe lá a alta Idade Média, o comecinho da Idade Média, aquele papo do Clovis e tal, mas é outra situação. A aula de hoje, essa aula aqui, é a aula que a gente vai falar exclusivamente do feudalismo, da organização da sociedade feudal, portanto, tá certo? Então vamos lá. Bom, quando a gente pensa no feudalismo, a gente vai pensar num mecanismo, numa estrutura completamente rural. A gente não gosta muito de fazer comércio. E por que a gente não gosta muito de fazer comércio? N razões. A primeira razão, deixa eu voltar aqui para vocês poderem copiar, mas depois eu mando isso daqui, você pega lá no Passeio Direto. A primeira razão para a gente não gostar muito do comércio é o fato de que estamos num ambiente muito violento na Idade Média. A Idade Média, especialmente esse momento aqui, né, séculos 7, 8, 9, 10, 11, 12, é um momento muito violento, porque eu tenho as invasões bárbaras, porque eu tenho as disputas entre os nobres, porque eu tenho um mar Mediterrâneo que é dominado não pelos cristãos, mas pelos árabes. Então é um período muito complicado para você dizer, pera lá, eu vou pegar um negócio aqui e vou sair por aí para querer vender, para atravessar a estrada e caminhar. Não quero, não vou, não posso. Tá? Então esse momento aqui que a gente vai chamar de feudalismo é um momento de economia agrícola. Quer dizer, eu vou ficar aqui dentro da fazenda, vou produzir dentro da fazenda, vou produzir o máximo que eu puder, porque se eu não produzir tudo que eu for consumir, eu vou ficar em falta, porque não tem comércio, né, acontecendo. Você fala, mas Vitor, não tem nada de comércio? Olha, eu coloquei aqui sem comércio, mas nem deveria colocar sem comércio, porque é claro que você tem um pouquinho de troca, é claro que vai ter alguém que vai passar vendendo alguma coisa, um corte de veludo, um corte de seda, vai passar vendendo alguma mercadoria aí, mas é muito pouco. A verdade é que durante o período que a gente chama de feudalismo, a gente encontra pouquíssima gente comprando coisas e vendendo coisas. Tanto que você dissesse para o sujeito, olha, eu tenho não sei quantas moedas de ouro. O sujeito ia dizer, tá bom, eu tenho uma fazenda que começa aqui e termina lá naquelas montanhas onde a sua vista alcança. E isso seria o que realmente importa, e não a quantidade de moedas de ouro, mas a extensão de terra, a quantidade de terra que você tem. Tá? Então, pouquíssimo comércio, coloquei 100, mas sabe, escreve aí, na verdade é pouquíssimo comércio e, portanto, pouquíssima moeda. Se eu praticamente não faço comércio, eu praticamente não uso moeda. A moeda ela é realmente muito pouco importante, ok? Bom, agora, tem um detalhe que eu preciso contar. O detalhe é o seguinte, quem faz comércio, na maior parte das vezes, é o judeu. Por que é o judeu? Porque o cristão vai proibir o judeu de ter acesso às terras. Então, a propriedade rural, ela é exclusivamente cristã. Então, para o judeu não tem muita alternativa que não seja alternativa comercial. Então, normalmente eu tenho caravanas de judeus que fazem esse comércio, que interligam, né, as diferentes regiões da Europa, vendendo seus produtos, lidando com moeda. E a gente pode observar que até hoje, em pleno século XXI, a gente tem muitos judeus ligados ao comércio e ligados a grandes bancos. Né? Claro, tem fábrica, tem não sei o que e tal, né? Não tem mais essa questão. Mas
historicamente falando, a gente tem grandes bancos de judeus, grandes bancos de judeus, grandes casas comerciais de judeus, porque os judeus estavam barrados, né, tinham um acesso à terra na Idade Média muito restrito. Então, os judeus é que vão fazer esse comércio, né, ligando, e os cristãos vão ser os proprietários de terra. Os cristãos vão ser os que têm a terra, ok? Agora, esse feudo, que é a unidade básica de produção, é um feudo que não é propriedade. Eu tenho senhores, esses senhores são senhores que são... que têm a posse das terras, mas eles não têm necessariamente a propriedade das terras. Por que ele não tem necessariamente a propriedade da terra? Porque esse cara, ele vai ser um sujeito que tem, que passa hereditariamente, mas ele pode perder. Então, eu cedi um pedaço de terra para algum vassalo meu, né, que a gente já vai ver quem que é o vassalo, mas sem determinadas condições. Se ele não cumprir essas condições, ele perde essa terra. Eu tomo de volta, tá? Por isso que a gente fala o feudo como um benefício. Você tem esse benefício, mas eu posso tirar esse benefício de você a qualquer momento também, tá? Então, o feudo é essa unidade básica de produção que que é na verdade um benefício que você tem. Bom, mansos dentro do feudo. O que é o manso? É uma parte dentro do feudo, é um pedaço do feudo. Esses pedaços do feudo, né, a gente chama de mansos, e eles estão divididos de uma maneira muito clara, tá? Qual que é essa maneira? Deixa eu chegar aqui no slide que eu tenho o feudo. Então, a gente vai chamar isso daqui de feudo, né? Todo esse território aqui. Este território que a gente vai dividir, eu tenho aqui um vilarejo. O que é o vilarejo? O vilarejo é o lugar onde moram os servos. Ah, é uma cidade. Não é uma cidade. É um vilarejo, é um lugar onde ficam concentradas as casas dos servos. É diferente de uma cidade que tem uma administração própria, que tem as leis próprias, que tem um prefeito, que tem... Né? Não é uma cidade, é um lugar onde moram os servos. Então, eles moram aqui. E aí eu vou dividir esse feudo, né, que pertence a uma só pessoa, em diferentes partes. Uma reserva servil, onde os servos vão trabalhar. Uma reserva senhorial, onde os servos vão trabalhar e vão entregar tudo o que produziram para o senhor que mora lá no castelo. E depois eu tenho um bosque aqui em cima, que eu posso chamar de manso comunal, né? Então, reserva servil, reserva senhorial e o bosque, que normalmente é um manso comunal. Qual que é a diferença entre esses três espaços? O manso servil é um lugar em que o servo trabalha, produz, e uma boa parte do que é produzido no manso servil vai ficar justamente na mão do servo. Agora, uma outra parte disso vai voltar para o senhor feudal. Então, é aquela história, o servo produz, entrega uma parte da produção para o senhor e fica com a outra parte. Ok? Quantos por cento? Meu, difícil, complicado pensar em quantos por cento. Depende de feudo para feudo. Mas é aqui no manso servil que eu vou produzir e vou entregar uma parte pro senhor. Aqui tudo que é produzido pertence ao senhor. E o manso comunal? O manso comunal o servo pode explorar? Pode, mas dentro de determinadas regras, tá? Dentro de determinadas regras. Quais regras? Aqui, ó, manso senhorial, possui o castelo e as melhores terras. O manso servil são as terras arrendadas, ou seja, são lotes ou são tenências, né? São esses lugares, esses pedaços em que eu tenho uma parte das terras, tá? O manso servil eu produzo para meu consumo.
Sim, sem dúvida. Eu preciso produzir no manso servil para o meu consumo. Uma parte eu entrego para o senhor, uma outra parte fica para mim. Ok? Tá? Então, uma parte eu entrego, uma parte fica para mim. Por que eu entrego uma parte? Porque são terras arrendadas. Ou seja, no acordo que eu fiz com o senhor, eu disse a ele, senhor, o negócio é o seguinte, eu vou trabalhar para você, o que eu produzir, eu pego uma parte e dou para você e uma outra parte fica para mim. Entendeu? Então esse é o nosso jogo, esse é o nosso combinado. Em troca de eu poder produzir nessas terras, eu tenho. Mas a gente vai falar dos impostos servis daqui a pouco. E o manso comunal, ou manso comum, que são esses bosques ou esses pastos, eles têm uso comum dentro de alguns princípios. Por exemplo, em determinada época do ano, você vai poder caçar. Por quê? Porque determinado animal se reproduz. Em outra época do ano, não. Em uma época do ano, você pode pescar. Em uma época do ano, você pode colher frutas. Em outra época, entendeu? Então, tem algumas regras aí que vão determinar a forma de exploração dentro do manso comum, tá? Aqui a gente tem, né, um desenho de uma casa por dentro, né, de como é que essa casa funcionaria. Observa que a gente precisa pôr fogo dentro da casa para esquentar, né, aquele jogo. Hoje a gente tinha essa dificuldade, hoje a gente tem essa dificuldade, né, de controlar a temperatura de certos dos ambientes. Então, aqui onde eu estou no sudeste, a gente faz forro na casa. Se você está no norte, se você está no nordeste, muitas vezes você não faz forro, porque aí o ar entra, né? Você circula o ar, você troca o ar quente por um ar mais fresco, né? Com o vento que expulsa por cima o ar mais quente. E aqui no sudeste, em compensação, se você faz isso, no inverno você morre congelado. Né? No sul, você tende a fazer casas mais baixas, né? com o pé direito mais baixo, que é justamente para não ter um ambiente, né? Você faz uma caixinha menor, que é mais fácil de você esquentar. Então, você vai construindo de acordo com as condições climáticas do seu lugar. Como é que é feito o acordo inicial? O acordo inicial remonta, né, ao fim do Império Romano, remonta às invasões bárbaras, que é uma população que começa a fugir das cidades e vai chegar no campo. E quando essa população chega no campo, acontece uma coisa interessante, que é assim, a gente tem a gente tem a necessidade de morar em algum lugar e trabalhar em algum lugar. Em contrapartida, a gente, né, precisa te dar alguma coisa. Então, o proprietário da terra, o nobre, ele não vai dizer, não, tal, pega aí para você de graça, te dou, te vendo, até porque o nobre não ia ter dinheiro, não ia aceitar dinheiro, o trabalhador não ia ter dinheiro para dar para o nobre. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer aquele acordo. Olha, eu trabalho para você, produzo aqui, entrego uma parte da produção para você e uma outra parte da produção fica para mim. Daí o nobre ainda vai falar assim, tá bom, mas o que garante que você não vai embora? O servo fala a mesma coisa que garante que você não vai me expulsar. Você não vai me fazer plantar e vai me mandar embora antes de eu poder colher. Então a gente faz esse acordo de fidelidade. A gente faz esse acordo de servidão. É uma relação pessoal. O servo ele não é escravo. O servo não é assalariado. O servo ele tem uma relação de servidão, uma relação de lealdade. Uma relação pessoal. Então, olha, eu tô com você e você tá comigo. Não me venha me expulsar aqui, porque senão é uma piada, né? Eu planto, colho, você fala, agora vaza. Não, não pode. Então, é no começo lá. E aí a gente vai transmitindo isso hereditariamente, até que chega um momento em que essa população, esses servos, eles acabam presos à terra, né? Porque eles não têm para onde sair, porque eles não podem. Primeiro, do lado deles, o que tem? Tem feudo, né? Ou não tem nada, demora dias a pé para você sair de um feudo, entrar no outro, chegar no outro. Tem a igreja que diz que você tem que viver ali. Então é complicado, as suas relações pessoais estão ali. É uma decisão muito mais difícil de você mudar de cidade nos dias de hoje, por exemplo. Porque hoje você pode até falar, vou me mudar, vou vender tudo aqui e vou morar para lá.
Quer dizer, você não tirando toda a complicação que é vou vender tudo aqui, vou me mudar para lá, arrumar emprego, não sei o quê, você tem o perrengue, né, sozinho, disso, mas você lá na Idade Média você tinha o perrengue de conseguir a permissão do seu senhor de você sair desse feudo e arrumar a permissão de outro senhor para morar em outro feudo. Entendeu? Então não é simples isso. Tá? Como é que você garante? Você vai sair daqui e vai chegar lá bem, né? E aí você fala pro outro cara lá, então eu saí daquele feudo porque eu não estava gostando e vim para esse. Um nobre vai olhar pro outro e vai falar, pera lá, né? Você fugiu daqui, você saiu de lá, por que você não vai sair daqui? Então são acordos de lealdade mesmo, uma relação pessoal que você vai estabelecer e que com o passar das gerações você vai ficando cada vez mais preso no território, porque a tua família está ali, você cresceu ali, as tuas relações estão ali, né? Não é fácil você falar, então agora vou levantar, vou embora, vai ficar minha família inteira, tudo que a gente construiu e tal, né? Não é uma relação simples, tá? Então, o manso comunal e a relação de servidão, né? Que eu estava comentando. Agora, esse período é um período que traz muitas relações com o Império Romano, com o período romano, porque é um período que vai trazer um legado muito grande, né? O que é o legado? É a herança, é o que a forma de viver romana deixa para a Idade Média. Só que também é um período de muita influência dos povos germânicos, que são os povos que viviam fora do Império Romano. Então a gente vai misturar duas culturas, a cultura romana e a cultura germânica. Essas duas culturas se entrecruzam, essas duas culturas se misturam para constituir essa terceira cultura, que é a nova cultura, que é essa cultura medieval. Então, eu tenho, do ponto de vista dos romanos, a clientela, que é já essa própria relação de lealdade entre alguém que é muito rico, muito poderoso, e alguém que não tem nada e que vive em função desse muito rico, muito poderoso. Se você lembrar da aula de clientes, né, os clientes e plebeus da sociedade romana, de alguma maneira, essa clientela ela está presente na relação de servidão, porque eu não sou escravo, eu não sou assalariado, eu não sou amigo, eu não estou aqui por favor. Não, eu tenho uma relação pessoal, né, estabelecida, e por isso que eu trabalho aqui onde eu trabalho, te entrego uma parte da produção, tem outros impostos e tal, mas eu tenho a legitimidade, legitimamente eu estou nesse território produzindo. Um outro elemento é o colonato. O que é o colonato? É o próprio fato de você arrendar uma terra, de você ser colono, de você arrendar uma terra. Então, o colonato quer dizer que eu pego uma situação aqui que é uma situação de trabalho, tá? Uma situação de trabalho, e essa situação de trabalho vai se converter num trabalho que eu pago para usar uma terra com o produto dessa própria terra. Entendeu? Então eu vou pegar aqui uma propriedade, né? Eu vou pegar um pedaço de terra de alguém e vou dizer, olha, eu vou trabalhar nessa terra e com o que eu produzir nessa terra eu te pago o fato de eu estar usando essa terra. Entendeu o colonato? Então eu tenho essa relação de servidão, que é uma relação de pessoalidade, e a forma do colonato, que é como pagamento pelo uso da terra, eu te pago com o produto da própria terra. Mas o servo tinha alguma outra coisa que ele podia fazer? Olha, o servo não tinha muito pra onde correr, não. O servo tinha meio que fazer isso. Por que o servo precisa fazer isso? Porra, porque ele não tem opção. Por que ele não vai morar fora do feudo? Porque todas as terras fora do feudo pertencem a alguém. Ou pertencem ao rei, ou pertencem à igreja, ou pertencem a um outro senhor. O servo não tem essa opção. É como você dizer para alguém, né, que mora numa condição de mendicância numa cidade e vai falar, por que você não vai morar fora da cidade? Pega um pedaço de terra fora da cidade e vai morar lá. Não dá, a terra tem um dono.
Entendeu? E também ele não pode viver separado da economia, separado da sociedade. Então ele vai produzir tudo sozinho. Ele vai viver tudo sozinho. Ele vai plantar e colher e vai comer só o que ele planta. Só, quer dizer, é difícil. Né? Nós não podemos achar o cara é servo porque quer. Não, ele é servo porque é o que melhor pode acontecer com ele. No fundo é isso. É o que melhor pode acontecer com ele, infelizmente. Tá? Uma outra característica dos romanos, é que a vila. O que é vila? Vila aqui é a grande propriedade rural. Qual grande propriedade rural? Aqueles enormes latifúndios que os romanos constituíam, que os generais romanos constituíram. Esses enormes latifúndios vão gerar em algum momento os feudos. Então, aquelas grandes propriedades, tá? Essa noção de ter um latifúndio, que a gente sempre que fala dos romanos, do latifúndio romano, a gente lembra que os gregos não tinham esses latifúndios. Né? Os romanos é que vão ter latifúndio. Latifúndio é uma invenção romana, não uma invenção grega. Então, a vila, nessas grandes propriedades rurais. E também a Igreja Católica, né? O próprio fato da Igreja Católica significa uma herança romana. Agora, os germânicos, eles têm questões importantes que são, por exemplo, a relação de dependência entre os guerreiros. Então, os guerreiros eles vão formando pequenos núcleos políticos, pequenos círculos políticos, né? Alianças políticas, um que jura lealdade para o outro, tal, vão constituir aquilo que a gente chama de suzerania e vassalagem. Tá? A relação de suzerania e vassalagem. A outra questão, a subsistência. Nós não tínhamos tribos germânicas, grupos germânicos, sociedades germânicas muito ligadas ao comércio. Ao contrário, a gente tem sociedades germânicas muito mais ligadas a uma agricultura de subsistência. Então eu vou viver com aquilo que eu produzo, eu vou produzir aquilo que eu preciso para viver e só. Não vou ficar inventando moda, acumular riqueza, tal. Não quero nada disso. Eu vou morar no campo, vou produzir, vou ter aqui minha vidinha. Isso entra decisivamente para constituir uma economia agropastoril com pouco comércio, pouca moeda, de você tendo essa vida rural. A outra questão dos germânicos é o direito. Enquanto os romanos tinham um direito super complicado no sentido sofisticado, né, super complexo, na verdade, melhor do que complicado, os germânicos eles têm um direito oral baseado na tradição, não tem um código de leis escrita, estudada, barará, barará, barará. Não, eu tenho um código de lei baseado na tradição, decorado, né? Então mentalizado, né? Por isso que é consuetudinário, ele vem da boca de um para a orelha do outro, até porque os germânicos não escreviam, né? Eles não eram habituados à escrita, então a lei tem que ser uma lei oral, eu não tenho muita forma de escrever, né? Essa lei é memorizada e a punição é sempre pensando na tradição. O que traz alguns problemas, porque eu não penso num princípio, eu não penso num espírito para aquela lei, eu não penso numa essência para aquela lei. Ao contrário, eu tenho algumas questões que são até arbitrárias. Eu adoro o exemplo que a gente tem das leis, de uma lei viking, que diz o seguinte: se eu te acusar de alguma coisa e você negar que isso que eu estou te acusando, nós vamos pegar a mão dos dois, do acusador e do acusado, e vamos colocar a mão dessa pessoa em água fervendo. Se fizer bolha, é porque está mentindo. Ou seja, antes de você acusar alguém, tenha certeza de que você tem como provar. Porque se você não tiver como provar, vão meter a tua mão dentro da água fervendo. E se fizer bolha, é porque você estava mentindo. Entendeu? Fantástico, né? Fantástico, a melhor punição. Tinha que fazer isso. Mentira, não tinha que fazer isso não. Tá ok? Tranquilo?